Boa noite a todos. Estamos hoje iniciando mais uma aula, a nossa 7ª aula de terapia familiar, com o módulo hoje de famílias com crianças, adolescentes e idosos. De repente você vai pegar um caso que só tem crianças, ou um caso só com adolescentes, ou um caso só com idosos, né? Varia muito, mas aqui já vai ensinar como lidar em um confronto, quando você for fazer terapia familiar sistêmica com esses tipos específicos. Meu nome é Romilda Oliveira, formada em pedagogia, em psicanálise e terapia familiar sistêmica. E nós estamos hoje na 7ª aula, já pertinho quase da formatura de vocês, né? Só falta mais 3 e depois vocês vão estar fazendo a fase final da a prática. Está sendo conduzida a terapia e também fazendo terapia. E nós também vamos deixar mais para o final aquele mapeamento, tudo para ficar focado só nele, tá bom? Então, explore as dinâmicas familiares em diferentes etapas da vida, desde a primeira infância até o envelhecimento. Então, este módulo ele oferece estratégias práticas e fundamentadas para profissionais que trabalham com famílias em suas múltiplas configurações e desafios intergeracionais, né? Então, são várias gerações que você vai trabalhar aqui, no caso, crianças, adolescentes e idosos. Intervenções com famílias com filhos pequenos. Então, a primeira infância representa um período fundamental para o desenvolvimento humano, onde as bases emocionais, cognitivas e sociais são estabelecidas. As interações familiares nessa fase têm impacto duradouro na trajetória de vida das crianças e na dinâmica familiar como um todo. Então, os profissionais de saúde, assistência social e educação desempenham um papel essencial ao apoiar famílias neste momento sensível, promovendo vínculos seguros e práticas parentais eficazes que favorecem o desenvolvimento integral da criança. Ou seja, é uma idade que a criança já vai começar a ir para a escola, né? Então ela vai precisar desse apoio não só parental, mas também da escola, das assistências sociais, da terapia. Algumas crianças necessitam disso para saber lidar, né? Para socializar. Tem crianças que têm essa dificuldade. Então, nós vamos aprender aqui como lidar com essas dificuldades nos tempos atuais. Na verdade, nós estamos com um módulo bem moderno, bem atualizado. Desde 2025, esse módulo foi atualizado. Eles estão sempre atualizando para que venhamos trabalhar na atualidade, tá bom? Então, o desafio da primeira infância, que é do 0 aos 6 anos. Hoje nós estamos em um tempo que as crianças com 3 anos, tem uns que colocam até com 2 anos já em creche, né? Crianças com 3 anos já ainda para estudar. Na verdade, eles falam que é para socializar. Então, a criança ela vai se deparar, porque segundo Freud, a criança não está preparada para socializar. A criança só está preparada para socializar a partir dos 6 anos de idade. Mas como a modernidade hoje está trazendo muito cedo a criança à sala de aula, então essas crianças estão começando a passar por traumas logo em idades que não estão preparadas, que são idades, segundo, né, até a psicanálise, a psicologia, são idades que a criança tem que estar no convívio familiar, que é até os 3 anos. Mas hoje as mães trabalham, precisam pôr em creche, a criança tem que socializar muito cedo, muito bebezinho, então isso acaba gerando traumas na criança e a criança começa a ter futuramente certas reações, né, agressivas e entre outras coisas que vai surgindo no decorrer do processo da criança, né? Então, o período de 0 a 6 anos constitui uma jornada crítica para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Durante esses anos formativos, o cérebro infantil apresenta praticidade máxima, tornando as experiências, desculpa que está muito pequeno aqui, e interações particularmente impactantes.
impactantes. A criança agora, ela está naquela fase, como eu já falei, o cérebro dela está em formação, né? E ela está agora vivendo essas experiências que vai impactar a vida dela, porque o certo seria estar com os pais até os 5 anos para começar a escola aos 6 anos. Então, as interações familiares cotidianas moldam profundamente a saúde mental infantil, estabelecendo padrões de apego, autoestima e capacidade de regulação emocional que se estenderão por toda a vida. Ou seja, essa criança, se ela não for bem acompanhada, por exemplo, se for para uma escola onde não tem profissionais qualificados, ela vai ter situações emocionais por toda uma vida. Os pais vão ter que lidar com traumas na vida dessa criança. Exatamente, por hoje já está tudo muito mudado, né? Então, dados preocupantes do IBGE de 2025 revelam que 30% das crianças brasileiras apresentam atraso no desenvolvimento, evidenciando a urgência de interação preventiva de apoio às famílias vulneráveis. Ou seja, essas famílias necessitam depois de um apoio. Por quê? Porque no momento que essas crianças, né, que é 30% que foi contestado pelo IBGE, que essas crianças estão em atraso de desenvolvimento. Por quê? Porque pulou o processo. Pulou desse tempo que ela tinha que ficar o convívio da família, porque ela estava em formação para se sentir segura, para descobrir o mundo. Ela não estava preparada para aprender a ler, escrever as letras, as coisas. Isso é coisa que ela vai aprender com a família, né? Brincando, então ela vai se sentir segura. Quando ela chega nessa fase de 6 anos, ela já está preparada para estar aprendendo, ela já está aberta, né, para socializar. Mas antes, ela vai apresentar esses problemas emocionais. Estratégia de intervenção eficaz. Aí que nós vamos entrar, é nas estratégias. Gente, eu estou aqui tendo um pequeno problema, porque onde eu preparei a aula era maior que o computador. Quando eu venho com o notebook aqui, a letra é pequena, então está sendo um pouco difícil. Então, o modelo sistêmico de White e Line. Essa abordagem compreende a família como um sistema complexo e interconectado, onde mudanças em uso, né? Mudanças em um membro afetado, ele vai afetar todos os demais. Ou seja, uma criança afetada, ela vai afetar todos, vai trazer danos a toda a família, porque é assim que funciona. Então, o foco recai sobre as relações e padrões de comunicação, não apenas sobre indivíduos isolados. Então, você vai ver que aqui não vai cair só sobre a pessoa afetada, vai cair sobre toda a família. Situação, segundo esse modelo, né? Sistema. Então, vamos aqui para o 2, que é o empoderamento parental. Fortalecer a confiança e competência dos pais através de orientações sobre comunicação afetiva, estabelecendo de vínculos afetivos seguros e estratégias de cuidados repossível às necessidades da criança. E é esse problema que estamos tendo, porque os pais estão cada vez mais ocupados, e não só o pai, mas a mãe também hoje sai para trabalhar, e os filhos ficam, né, geralmente numa creche, ou aos cuidados de uma babá, ou aos cuidados da família, de uma avó. Então, essa criança, ela vai estar precisando, né, desse cuidado aí, de mais atenção quando os pais até chegarem em casa. Então, vemos aqui também, aqui nós estamos falando de estratégias de intervenção eficazes, tá? Aqui está mostrando que esse empoderamento, ele vai estar aqui orientando os pais para que essas crianças venham criar um vínculo com a família, já que ela vai muito cedo para a escola, tá? Então, o programa Criança Feliz, que é o presente, iniciativa no Ministério da Cidadania, que exemplifica intervenção eficaz, oferecendo visitas domiciliares, tá? Regulares para orientar famílias em situação de vulnerabilidade, sobre estímulo ao desenvolvimento infantil e fortalecimento de vínculos. Então, já existe um programa em grandes centros, que aqui a gente acha que nem tem, né? Em cidades pequenas,
não tem, mas existem cidades grandes que o governo oferece esse programa para que o Ministério da Cidadania, né, vai oferecendo essas visitas domiciliares para esse acompanhamento à família, não especificamente à criança, mas sim à família. Então vamos ver as ferramentas de avaliação familiar. Por que avaliar? A avaliação sistêmica permite identificar pontos fortes e áreas de vulnerabilidade nas dinâmicas familiares, orientando intervenções personalizadas e baseadas em evidências. Ou seja, ele vai estar ali trazendo dinâmicas, né, para que haja intervenções, né, personalizadas no que a família está vivendo, no que está acontecendo. Então, vai trabalhar em cima desse problema. Então, por isso que há essa necessidade de avaliar primeiro para depois fazer esse acompanhamento. Então, instrumentos validados. Então, o FACES 4, Família Adaptável, não falo inglês, é um instrumento amplamente validado que avalia duas dimensões fundamentais do funcionamento familiar, que são o quê? Coesão, vínculos emocionais entre membros e a flexibilidade, capacidade de adaptação e mudança. Ou seja, existe essa capacidade de trazer uma adaptação para a mudança na família, certo? Então, além dessas dimensões centrais, os instrumentos também mensura comunicação e satisfação familiar, oferecendo um panorama abrangente das dinâmicas relacionais em famílias com crianças pequenas. Por quê? Porque o que existe hoje, muito com a tecnologia, é a falta de comunicação. Os pais saem cedo para trabalhar e quando chegam, eles vão para as redes sociais. Então, aqui vai estar preparando essa família para ter um momento de convívio, né? Que hoje já não existe muito isso, não. Chega todo mundo, até as crianças já estão na internet. Então, hoje, dentro das próprias casas, dentro dos lares, as famílias estão vivendo o mundo virtual. Então, essa família vai ter um prejuízo, porque essa criança vai crescer e vai ser desapegada. Esse pai e essa mãe que vai envelhecer e que não vai ter esse retorno. Por quê? Porque foi criado por quem? Pela a tecnologia. Então vai desapegando, não vai sentindo falta. Papai está, mamãe está, não está, estou acostumado, certinho? Caso prático, profissionais de atenção básica do SUS têm utilizado o FACES 4 em consultas pediátricas para identificar precocemente famílias em risco e oferecer suporte preventivo. Ou seja, precocemente famílias que já estão em risco. E aí, o que eles vão fazer agora é o que nós vamos ver à frente. Eles vão oferecer esse suporte para prevenir, né? Para que não haja danos maiores. Então, como é que eles vão descobrindo isso? Através da criança na escola. Eles vão percebendo que essa criança é muito desligada, a criança ela vai ter dificuldade no aprendizado, porque ela não está nesse mundo, ela está sempre no mundo virtual, então ela vai sentir essa necessidade, essa falta, porque a vida dela é essa, certinho? Vínculos que transformam. O estabelecimento de vínculos seguros entre pais e filhos na primeira infância é fundamental para o desenvolvimento emocional saudável. Momentos de cuidado, como consulta pediátrica, representa oportunidades valiosas para profissionais observarem e fortalecerem essas conexões, né? Porque ali a pediatra, o profissional vai estar ali alertando os pais de algo que está trazendo danos à vida da criança ou que está atrasando, né? E eles sempre perguntam para os pais como a criança está, se já ama, se já fala. Então, por ali eles já vão entender como é a comunicação dos pais com essa criança, certinho? Impacto das redes de apoio social. Quais são as redes de apoio social? Redes comunitárias, evidências científicas e papel profissional. Vamos ver? Famílias não existem isoladamente. Elas estão inseridas em contextos comunitários que podem fortalecer ou fragilizar sua capacidade de cuidar. As redes de apoio social incluem parentes,
vizinhos, grupos religiosos, organizações comunitárias e serviços públicos. Então, na verdade, essa rede de apoio não fica só em torno da família, ou só dos vizinhos, mas aí vem a igreja, né? As pessoas que frequentam igrejas, né? Então, existem várias organizações e também comunidades que estão ali para dar esse suporte, trazer esse suporte. Toda cidade tem, inclusive a nossa aqui, tem esse suporte familiar para crianças e famílias, né? Nesse sentido. Redes comunitárias que são, fortalece a resiliência familiar ao oferecer o quê? Suporte prático, emocional e informacional, especialmente em momentos de crise ou transição. Porque a criança, ela vai ter as transições, né? Aqui a gente não explica tão detalhado como na psicanálise, as transições das crianças, que são as fases, né, da infância, a fase fálica, né? E aí a criança vai para a adolescência, aí vai para a fase adulta. Então, aqui vai estar ajudando nessa transição, essa rede comunitária, tá certo? E vem as evidências científicas. Estudo longitudinal, publicado em PEPS em 2017, demonstra que famílias em vulnerabilidade social, com acesso à rede de apoio, apresentam melhor funcionamento e maior capacidade de enfrentamento de adversidades. Ou seja, essa rede de apoio é necessária. Às vezes os pais, por também ter seus problemas, não vão saber lidar com a criança, com o problema que a criança está tendo. Então, há necessidade dessas redes, tá bom? Então, vamos ver o papel profissional? Profissionais da saúde desempenham função estratégica na articulação dessas redes, conectando famílias e recursos disponíveis e facilitando vínculos comunitários. Mais à frente já vai ficando mais interessante. A primeira parte nós falamos da infância, da criança, tá? Que são as crianças de 0 aos 6 anos, né? A necessidade que ela tem, que os pais têm, não só as crianças, mas como os pais também, em ter essa ajuda não só dos vizinhos, da família, da igreja, da comunidade, da assistência social. Então, são vários, tá? Então, alguma pergunta sobre a criança, sobre o bebezinho, vocês deram para entender direitinho. E você que está online, na aula online, pode digitar a sua dúvida que nós vamos responder depois no nosso portal, certinho? Então vamos lá agora para os desafios da parte 2, que é desafios na adolescência, limites, identidade e autonomia. Agora nós vamos mexer com a parte mais difícil da criação de filhos, que é a adolescência. Porque se uma criança não foi bem preparada do 0 aos 7 anos, quando ela entra na adolescência, agora os pais vão ter um problemão. Se ela está com trauma, se ela está com problemas, agora todo esse problema com essa fase da adolescência, de dificuldade já por ser adolescente, agora vai se agravar, né? Então vamos ver aqui como trabalhar essa situação. Então a adolescência representa uma fase de transformação intensas, físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Esse período é marcado pela busca de identidade própria e crescente autonomia, processos que naturalmente geram tensões e conflitos nas relações familiares. Então a criança agora, ela já está, né, vivendo esse momento da puberdade, que para ela já é difícil, das descobertas, da identidade. Tem criança que ela tem dificuldade de descobrir identidade porque ela não teve uma boa formação quando criancinha ali, não teve um bom acompanhamento, então ela não tem agora essa facilidade para saber a identidade dela. Ela está sempre copiando alguém, sempre imitando. Por isso que você vai ver muito adolescente copiando outras pessoas. São adolescentes que têm dificuldades com sua identidade, ela não consegue. Ela está sendo porque ela não teve todo esse processo de acompanhamento na infância, certinho? Então, compreender esses desafios como parte do desenvolvimento saudável e oferecer suporte adequado às famílias são fundamentais para promover transições bem-sucedidas dessa etapa.
Por isso que agora nós entramos, vocês vão entrar como terapeuta para agora conseguir ajudar esse adolescente a achar sua identidade. Porque se ele conseguir achar a identidade, vai ser mais fácil para ele. E aí que entram os profissionais para ouvi-lo, fazer a escuta, né? E também na família, que nós vamos ver mais para frente, e ajudar nas dificuldades que é o que mais existe. Adolescência, entre o apego e a autonomia. Então vem a tensão natural e necessária, que é os conflitos que emergem durante a adolescência, que não são patológicos, mas sim manifestações naturais da busca por identidades. Eu falei antes, essa dificuldade agora para achar essa identidade e independência. O adolescente precisa questionar valores familiares, testar limites e explorar diferentes possibilidades para construir seu senso de self. Então agora ele já vai ter que passar por isso. Então, se ele não teve um preparo lá atrás, ele vai ter mais dificuldade ainda, né? E aí ele vai sendo levado pelos amigos, porque ele está sempre copiando alguém, certinho? Então, o desafio do diálogo, que é a dificuldade que nós encontramos nos pacientes familiares, né? É esse diálogo. Ele não quer dialogar. Lembra que eu disse? Porque lá atrás os pais não tiveram tempo. Então agora ele não tem essa necessidade, porque ele está se redescobrindo, tem os amigos, tudo é muito interessante, né? Então ele está agora seguindo outros padrões. E os pais, eles nunca comunicam. Por quê? Porque nunca houve um diálogo. Certinho? Então, dados alarmantes de pesquisa nacional da saúde do escolar, ó, de 2024, está bem recente, isso aqui foi atualizado, revelam que 45% dos adolescentes relatam dificuldades significativas no diálogo familiar. Esta ruptura comunicacional aumenta risco de isolamento, comportamento de risco e sofrimento psíquico. Então, agora, manter canais de comunicação abertos, mesmo diante das discórdias, é essencial para que o adolescente se sinta seguro e apoiado em sua jornada de autodescoberta. Então, agora, os pais, logo no início, precisam dessa ajuda. Precisa estar perto desse adolescente, precisa agora, urgentemente, estar auxiliando e promovendo essa comunicação. Só que ele não vai conseguir mais sozinho. Por quê? Porque antes não existiu. Então, vem a intervenção dos profissionais que somos nós, ok? E que serão vocês. Então, os limites e regras. O equilíbrio necessário. Quais são os equilíbrios necessários? Segurança e estrutura. Flexibilidade e negociação. Depois vem a comunicação aberta e o modelo circunflexo. Então, qual é a segurança e a estrutura? Limites claros e consistentes proporcionam senso de segurança e previsibilidades fundamentais para o desenvolvimento de autoestima e autorregulação do adolescente, certo? Então agora, esses limites que ele não tinha antes, ele vai passar a ter para que ele tenha o quê? Uma segurança. Porque o adolescente sem limites, ele vai fazer o quê? Ele vai errar, ele vai se prejudicar. Então ele precisa ter esse acompanhamento para que ele entenda que é um senso de segurança na vida dele. Então isso vai ser os limites e regras, certo? E para o equilíbrio necessário. E vem a comunicação aberta, que é o quê? A flexibilidade e negociação, que é o 2, que é rigidez excessiva, pode gerar revolta. Tá entendendo? Então, e rompimento, ou seja, vem agora os pais que nunca deram atenção para os filhos, ser rígido. Agora chega e vem com não, você não pode, você não vai, o que ele vai causar nesse adolescente? Os pais vão afastar, porque os amigos não vão dizer que você não pode, os amigos vão acolher. Não, pode sim, vai ser bom, meu pai deixou, minha mãe deixou. Então eles vão olhar os pais como ruins, porque nunca se importaram. E de repente agora, eles estão tão rígidos, né? E agora não pode nada, antes não se importava.
Então isso vai gerar revolta no adolescente. Por isso que muitos adolescentes acabam ficando rebeldes com os pais. Porque os pais têm que entender que é um momento que ele tem que ter essa capacidade parental, que ele está aqui, ó, de negociar limites, considerando a crescente maturidade do adolescente, tem que entender isso, e demonstrar o respeito e promover a responsabilidade. Os pais têm que demonstrar o respeito para eles, para que eles respeitem. E não ficar só impondo, não pode, se você, e vou castigar, e vou fazer, então, não. Ele tem que respeitar o adolescente para que ele receba, ele tem que ganhar a confiança dele. Então, é uma flexibilidade de negociação, eu faço primeiro para ter o seu retorno. Né? Então, eu vou ensinar fazendo. Tá, você vai, aí vai explicar por que não queremos deixar que você vá, por isso. Nós estamos aqui querendo preservar. Não é que eu sei que os outros pais deixaram, mas de repente os pais não sabem esse perigo. E nós queremos, mas em um outro momento. Então os pais vão ali fazer com que o adolescente entenda para que ele está sendo protegido nessa negociação e não que ele está sendo punido. Deu para entender alguma pergunta aqui? E vem a comunicação aberta, que é explicar o porquê das regras, que eu já até falei aqui, ouvir perspectivas do adolescente, ouvir ele, né? E ajustar quando apropriado, fortalece vínculos e ensina a habilidade de diálogo e resolução do conflito. Através do diálogo, da explicação do porquê, vai ser bem mais fácil do que simplesmente impor. Entenderam até aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida online, como eu não posso parar para responder, e em breve vamos ter alguém que vai estar respondendo, caso você pergunte, nós estamos preparando toda essa estrutura, né? Pode pôr, nós vamos responder, tá bom? E vem o modelo circunplexo, que é intervenções familiares baseadas neste modelo, busca o quê? Equilibrar a coesão e flexibilidade, evitando extremos de rigidez ou caos que prejudica o desenvolvimento do adolescente. Essas intervenções aqui ela já vai partindo para busca de ajuda, né? Porque às vezes ele está ali, tentando essa negociação, essa comunicação aberta, está tendo dificuldade, então agora ele vai, se necessário, buscar essa ajuda para que consiga manter, né, o correto na vida desse adolescente. Então vamos à identidade e autonomia na prática clínica, agora é prática clínica, tá bom? Construção multidimensional, que é o que? A identidade adolescente se constrói em múltiplas dimensões sexual, ou seja, múltiplas dimensões, que é sexual, de gênero, tá? Cultural, técnica, desculpa aí, gente, social e vocacional. Profissionais devem apoiar essa exploração de forma acolhedora e de livre julgamento. Aí quando a gente fala assim, aí a pessoa já vai pensar em outras ideias que já estão surgindo, né? Não se trata disso. Se trata, aqui, quando se fala de gênero, quando você vai trabalhar aquela criança, né, um menino, uma menina, aí as pessoas já começam a achar que é um apoio às coisas que você tem que saber trabalhar essa criança perfeitamente para ela descobrir se realmente é o que ela quer. Porque senão você pode pensar que está ajudando uma criança e você está prejudicando, porque uma criança, ela, sabendo que está sendo acolhida, livre de julgamento, o que ela vai fazer? Ela vai passar a confiar em você, então ela vai saber. E você vai conseguir levá-la ao correto das escolhas da vida. Não você escolher por ela, mas ela vai escolher corretamente. Tá? Então, eu mesmo, quando chegar na vida que eu conto experiências, tá? O envolvimento parental é benéfico quando equilibra apoio e respeito à privacidade, evitando invasões que podem gerar rupturas e afastamento. Por exemplo,
Nós estamos vivendo em momentos que eu lidei com várias crianças que tinham crises de identidade, né? Exatamente na adolescência. E quando eu fui trabalhar essa criança, né? Essa criança tinha passado por violências, por vizinhos, por parentes. Então, muito cedo, era muito criança. O que aconteceu? Mas não foi só uma violência emocional, foi uma violência física, né? Ela foi realmente violentada, não uma só vez. Então, na mente daquela criança, ela cresceu que aquilo era o correto. Quando ela chegou a determinada idade, ela achava que ela tinha essa inclinação. Por quê? Porque era o que ela viveu a vida de infância, era o que eram os ensinamentos. E nós levamos para a nossa fase adulta o que nós aprendemos na nossa infância. Então a mãe trabalhava fora, ficava em casa sozinha com os irmãos, e aí ia para casa de vizinho, ia para casa de parente vinha para a criança, né, sem um acompanhamento de uma pessoa maior de idade, e ninguém sabe o que está acontecendo, e todo mundo é bonzinho. Então essa criança, ela teve muita dificuldade. Então nós ali acompanhamos ela, ouvimos ela, e ela, não vou falar qual foi a escolha dela, mas ela teve uma escolha. Porém, ela teve uma escolha consciente do que ela realmente queria. Independente dos traumas, ela teve um acompanhamento para fazer as suas escolhas. Tá? Então nós, como profissionais, temos que entender. Nós não estamos ali para determinar, nós estamos ali para julgar, nós temos que apoiar e acolher a pessoa, respeitando, entendendo que o nosso papel, né, quando chegarmos para trabalhar, inclusive orientar a família que dê esse apoio e esse acolhimento. Porque tem criança que só o tempo, né, um adolescente mesmo, vai chegar na fase só o tempo que vai trabalhar essa mente, que já aconteceu muito disso, para chegar lá na frente e a pessoa falar, não é isso que eu quero. E de repente foi fruto de um acompanhamento lá atrás, que conscientizou, e ela foi indo e percebeu, não é isso que eu quero. Então, de qualquer jeito, você ajuda. Alguma pergunta aqui nessa construção multidimensional? Não? Deu para entender bem, né? Caso, escolas públicas do Rio de Janeiro, olha o que aconteceu. Programa inovador implementado em escolas cariocas, oferece grupos de apoio para adolescentes e seus pais, trabalhando simultaneamente com ambas as gerações. Lá não trabalha só as crianças, trabalha também os pais, tá? Então, resultados preliminares mostram melhora significativa na comunicação familiar e redução de conflitos, além de fortalecimento da autoestima dos adolescentes participantes. Então, a abordagem integra educação emocional, discussões sobre identidade e estratégias de resolução de conflitos adaptados à realidade das famílias atendidas. Entendeu aí? Cada família tem uma realidade. Então, como terapeuta, você vai trabalhar a realidade de cada família. E vocês têm alguma pergunta até agora? Não? Deu para entender? Então vamos para o próximo. O poder da escuta ativa. Olha só. Criar espaços seguros para que adolescentes expressem seus pensamentos, sentimentos e preocupações sem medo de punição ou ridicularização é fundamental. A escuta ativa dos pais demonstra respeito e fortalece vínculos, mesmo em meio a discordâncias. Entenderam aqui? Nem tudo, olha aqui, terapeutas, nem tudo os pais vão aceitar, mas eles vão ter que concordar. Por quê? Porque esse adolescente, quando ele está expressando seus pensamentos, né, suas preocupações, seus medos, nem sempre vai ser o que os pais querem ouvir. Quando eu vou fazer terapia com casais ou com famílias, eu
eu sempre falo assim, olha, você não vai ouvir o que você quer aqui. Eu já preparo a pessoa. E também a outra. Então eu vou estar aqui para intermediar que o outro vai falar contigo para você entender. Por quê? Porque nem sempre, devido ao problema, você vai escutar o que ele está falando. E aí, você como terapeuta tem que ter um preparo emocional muito grande, porque você vai estar diante, às vezes, de um conflito ali emocional, de muitos anos, de situações, aonde um vai acusar o outro de ser culpado, e aí o necessário é o que agora? Do profissional. A escuta ativa. Você tem que prestar atenção não só no que fala, mas enquanto fala nos gestos. Você tem que prestar atenção na pessoa. Eu já trabalhei pessoas que, enquanto eu trabalhava ali, eu não vou citar casos, vou citar situações, e nem se eram casais, se eram família, mas eu percebia que na família estava todo mundo destruído. Porque eu faço a anamnese logo no início com o casal. E aí, já na anamnese, que eu gosto de trabalhar, geralmente se usa o mapeamento, mas eu tenho, como eu sou psicanalista, eu crio meus próprios métodos. Claro que eu vou ensinar vocês os métodos, todos os métodos, e com o tempo vocês vão começar a aplicar seus métodos, tá? Porque você vai perceber que você consegue identificar melhor com o seu método. Então ali, quando eu fui, enquanto eu escutava falando com o outro, eu sempre tenho mais agressivo, né? Tenho mais passivo e tenho mais agressivo. E eu começo, não, ele quis dizer assim, ó, ele quis dizer assim, ó, o outro quis dizer assim, a gente tá, pois é, não é assim, porque você está ferido, então você está, mas a intenção aqui, aí a gente vai começando a mostrar a dificuldade que o outro tem, e vai trazendo. Interessante que é uma coisa tão assim, natural com o tempo, que você consegue identificar o porquê aquela família está vivendo aquela situação. Aí você vai chegar para outra pessoa e falar assim, olha, se essa pessoa passou por isso, a pessoa vai tomar um choque. Porque eu não sabia. Então, por isso que essa pessoa age assim. Então, você vai ver, interessante que geralmente quando eu faço terapia, minhas terapias no máximo é 2 vezes. Tem a primeira do conflito, a segunda já está tudo bem. Porque eu gosto muito de fazer escuta, gosto muito de deixar as pessoas falarem e depois mostrar um para o outro, e aí ele já sai bem pensativo. E uns que faz chorando, chora por dias, mas também é bom, porque agora já consegue lidar com o problema. Então tem esse cuidado de não existir punição, de não existir ridicularização, tá? De ter esse escutativo e o respeito para fortalecer os vínculos, tá? Mesmo quando houver discordância ali. Alguma pergunta? Ok? Prosseguindo. Vamos ver a saúde mental e prevenção de riscos? A adolescência constitui períodos de vulnerabilidade particular para o surgimento de transtornos mentais. Então, mudanças hormonais, que eles passam por mudanças hormonais, pressões sociais, desafios acadêmicos e busca por identidade pode sobrecarregar recursos emocionais dos jovens. Então, nós estamos vendo aqui que 20% dos sintomas depressivos, que é um percentual de adolescentes brasileiros que apresentam sintomas depressivos significativos em 2025, ano passado, hein? Recente, 20%, e vem aqui no 45%, dificuldades de diálogo. Adolescentes que relatam problemas na comunicação com suas famílias. 35% de comportamento de risco. Está alto. Redução em comportamento de risco quando há intervenção familiar adequada. Ou seja, aqui
nós vamos ver que vai reduzindo quando existe essa intervenção adequada. Mas se não houver, a tendência é o quê? Aumentar. Porque aqui o 20% já vem os sintomas depressivos. Os 45% já vem a dificuldade, né, no diálogo. Então, o que vai restar para essa criança? Ela vai estar vivendo um comportamento de risco. Você vê que a taxa de adolescentes que tiram a própria vida aumentou muito. Exatamente por falta de uma intervenção familiar adequada. Certo? Então, intervenções familiares sistêmicas demonstram eficácia na redução de comportamento de risco, incluindo o uso de substâncias, violências e práticas sexuais desprotegidas. Você vê muitos adolescentes aí engravidando, né? Com 13, 14, 15 anos, já sendo mãe, porque já estão tendo relacionamentos sexuais e os pais não sabem. Só sabem quando já está para ter filho. Então, o envolvimento familiar ativo e a comunicação aberta funciona como fatores protetores essenciais. Não é um não, você não pode. O adolescente nunca pode ouvir o que você não pode. E o porquê não. De jeito nenhum. Sempre tem que ter o porquê. Exatamente. Também não é o você não pode. É fazer com que ele mesmo entenda os fatores de risco. Olha, se você for ter relação sexual, poder você pode. Mas você corre risco disso. Deixa ele pensar, deixa ele analisar. Então, ele com uma boa comunicação familiar, vai pensar, não, eu não quero isso, eu não quero um filho, eu não quero pegar uma doença. Né? Então, você vai vendo que a falta de comunicação, quando comunica com a agressividade do não, você não pode, você que faz. Você vai ver, pois faz. Pronto, acabou. Você já mostrou para o adolescente que você não respeita. Que você é que manda. Então, ele já está vivendo essa confusão. Né? E agora não tem um apoio, não tem uma escuta, só tem punições. Os amigos abraçar e falar, minha mãe deixa, meu pai deixa, minha mãe, meu pai não. Ok? Relações com avós, nós falamos sobre os adolescentes. Alguma pergunta sobre os adolescentes? Agora nós vamos para os velhinhos, viu? Para os avós. Relações com avós e envelhecimento familiar. Os avós hoje estão cada vez mais cedo joviais, né? Antigamente os avós começaram depois de 60, hoje 40 anos já estão sendo avós. As relações intergeracionais, especialmente entre avós e netos, constituem dimensões essenciais da vida familiar contemporânea. Com o aumento da longevidade e mudanças nas configurações familiares, os avós assumem papéis cada vez mais significativos no cuidado e na transmissão de valores. Então, compreender essas dinâmicas e seus impactos na saúde de todos os envolvidos é fundamental para profissionais que trabalham com famílias. Ou seja, hoje os velhinhos estão chegando até 100 anos de idade. Hoje, os idosos estão tendo uma longevidade maior do que antigamente. Mesmo que hoje, né, não viva, a maioria, né, tem muitos que ainda vivem a vida de sofrimento, mas muitos hoje têm esses acompanhamentos, né, se cuidam, tomam seus medicamentos, e os velhinhos estão muito espertinhos, e então eles estão chegando a 100 anos aí, né? Chegando. Então precisa dessa interação com os netinhos para se sentir mais feliz. Avós, que são o pilar da família contemporânea. Os avós são. Participação crescente. Nas últimas décadas, observa-se um aumento expressivo de participação dos avós na criação e cuidado cotidiano dos netos. Fatores como necessidade de ambos os pais trabalharem, custos elevados de crédito e preferência por cuidado familiar impulsiona essas tendências. Então, bem, muitos avós assumem papel de cuidadores principais, especialmente em contexto de vulnerabilidade social ou quando há monoparentalidade. Ok? Às vezes também ali o filho teve uma criança, não tem marido, né?
e aí é criado ali com os avós, então tem esse vínculo, esse apoio, né? Então, quais são os benefícios da troca intergeracional? A convivência entre avós e netos oferece benefícios mútuos significativos. Então, a criança ganha referências afetivas adicionais, né? E histórias familiares, transmissão de tradições e um senso de continuidade. E os avós experimentam renovação de propósito, estímulo cognitivo e redução do isolamento social. Então, quando os avós, porque nós estamos vendo também que tem muitos avós, né, que chegam a uma certa idade, depois dos 70 anos, já não tem uma vida tão ativa, e aí eles têm essa necessidade de estar mais com os netinhos, de estar ali ensinando, contando as histórias familiares, né, interagindo, para se sentir, né, ali incluso, socializando. Então tem essa necessidade. Mas hoje nós temos muitos avós bem ativos, ainda trabalhando fora, né, levando a vida. Então nem todos vêm trazendo essa participação, mas estão presentes na vida dos netinhos, né? Então, evidências científicas, a pesquisa publicada na revista Virsis, acho que é isso mesmo, de 2025, demonstra associação significativa entre vínculo forte, avós e netos, e melhor saúde mental dos idosos, tá vendo? Avós que mantêm convivência regular e afetiva com netos apresentam menores índices de depressão, maior senso de utilidade e melhor qualidade de vida percebida. Tá vendo? Muito bom. Envelhecimento e dinâmica familiar. Doenças crônicas, né? O envelhecimento frequentemente traz condições crônicas de saúde que exigem acompanhamento médico regular, adaptação no estilo de vida e, em alguns casos, cuidados intensivos por parte da família. Né? Tem pessoas que têm essas doenças e têm essa necessidade desse acompanhamento da família. E vem a solidão e o isolamento, que é a viuvez, perda de amigos, distanciamento de filhos e limitações físicas. Pode levar ao isolamento social, fator de risco importante para a depressão e declínio cognitivo em idosos. Então, essa ausência, esse isolamento da presença ali dos netos, dos filhos, dos familiares, pode trazer essa depressão, porque vai estar trazendo isolamento, né? Então, tem este fator de risco na vida do idoso. E a dependência funcional, que é o quê? A perda gradual de autonomia para atividades cotidianas, representa desafio emocional para idosos e suas famílias, exigindo reorganização de papéis e responsabilidades. Por exemplo, aquela pessoa que era ativa, lavava prato, limpava a casa, lavava roupa, fazia tudo, agora não tem mais essa condição, mas a família tem que ter cuidado para não pegar esse idoso e deixar só deitado. Põe ele na mesa, cabe aqui o feijão, não vai fazer direito, mas vai estar trabalhando ali o cognitivo dele, a mente, vai sentir, corta aqui essa verdurinha, descasca aqui isso. Mesmo que vai demorar uma eternidade, você não vai estar contando com aquilo, mas você vai estar trabalhando de uma maneira até barata, né? O cognitivo desse idoso para que ele não se sinta isolado. Ele não pode fazer certas coisas, mas está lavando o prato ali, você seca para mim? Está incluindo ele, não para ele trabalhar, mas se sentir útil. Então, uma vez eu cheguei na casa que a pessoa idosa, né, estava fazendo as necessidades na cama, tirando ela tudo de você. Eu chamei, né, vou falar, não pode ficar, posso ir para frente, ela tudo de frente, né. Então, eu chamei a filha e perguntei assim, como é a interação sua? Ela não faz nada, fica na cama e fala, por que você não põe ela para catar um feijão? Por que você não põe ela para fazer essas coisinhas na cozinha ali? Alguma coisa é importante para ela se sentir útil. Ela vai começar, porque ela quer chamar a atenção. Quando as pessoas chegam a essa idade que ela fica isolada, só deitada, não pode fazer nada, ela começa a querer chamar a atenção. Então você tem que ter essa paciência de estar envolvendo no convívio familiar. Então dá uma coisinha para fazer, outra ali. Ela não vai fazer direitinho, mas ela vai estar se sentindo útil, certinho? Então, essa é a dependência funcional.
E vem o papel da família no cuidado, que é a família assume importância central no suporte emocional e cuidado prático ao idoso. Contudo, este papel pode gerar sobrecarga, especialmente para cuidadores principais, exigindo suporte profissionais e comunitário. Às vezes é acamado, a pessoa precisa tomar banho até na cama, porque não anda mais, né? Aquela pessoa precisa tomar uma mamadeira, precisa estar tomando medicamentos em horários, né? Ali, tem que estar passando até por, às vezes, massagem, essas coisas. Então, ela precisa de outros ajudas, de um terapeuta que vai ajudar ela a lidar. Ela vai precisar ali de que faz o exercício, de um fisioterapeuta. Ela vai precisar ali de apoios comunitários, de amigos, de irmãos, parentes, né? Todo o envolvimento no cuidado daquele idoso, porque senão essa pessoa vai estar tendo uma crise emocional e esgotamento físico também. Então vai adoecer essa pessoa, cuidar sozinho de um idoso. Tinha alguma pergunta? Então, como profissionais, nós temos que saber como lidar para orientar essas pessoas. E vem um exemplo de grupos de convivência intergeracional em comunidade urbana que tem demonstrado eficácia em promover integração social de idosos, reduzir solidão e oferecer espaço de troca de experiência e apoio mútuo entre gerações. Existem igrejas que têm esse momento com idosos, já mesmo para ele se sentir útil. Certinho? Alguma pergunta até aqui? Então, indo para frente, solidariedade intergeracional no Brasil. Agora nós falamos no Brasil, que é o quê? A solidariedade entre gerações constitui características marcantes das famílias brasileiras, manifestando-se através de múltiplas formas de apoio e reciprocidade. Essa rede de suporte mútuo é fundamental para o bem-estar de todos os membros familiares, que é apoio material, apoio emocional e apoio social. Nós até falamos aqui quando falamos dos idosos, né? Que é a transferência financeira, compartilhamento de moradia, doação de bens e auxílio em tarefas domésticas, que flui em ambas as direções entre gerações aqui no apoio material. Às vezes um filho não pode estar fisicamente, mas ajuda financeiramente, né? Então vem ali essa transferência. Às vezes o outro não pode, mas traz sua morada de casa, e o outro vem ajudar, o outro ajuda financeira. Então existe esse apoio material, porque tem que ser agora dividido. Então a maneira de você orientar como lidar neste momento. E também o apoio emocional, que é a escuta, conforto, acolhimento e presença em momentos de dificuldade, fortalece o vínculo e promove resiliência familiar, tanto da mãe para com o filho que está com o bebê, quanto agora do filho para com a mãe que está idosa, certo? E vem o apoio social, que é o quê? Inclusão em redes sociais, combate ao isolamento, facilitação de acesso a serviços e participação em atividade comunitária. Então, está ali envolvendo a comunidade, levando tanto a criança quanto o adolescente e quanto ao idoso, apesar que nós estamos falando agora do idoso. Vamos lá, que o estudo negativo publicado na PEPS de 2016 analisou práticas de solidariedade intergeracional no contexto brasileiro, identificando impactos positivos significativos na saúde mental, senso de pertencimento e qualidade de vida de idosos e familiares. Contudo, a pesquisa também identificou que conflitos e desentendimentos são comuns, vai existir, são pessoas, certo? Exigindo diálogo contínuo e, em alguns casos, mediação profissional para reconciliação de vida. Porque nem todo mundo pensa igual, cada um quer um de um jeito. Então, os conflitos vão vir, mas aí com a mediação de um profissional, vai conseguir ajustar para que todos vá bem. Alegria compartilhada, que aqui é dos avós com os netinhos, né? Que vai criando esse vínculo familiar, né? De memórias afetivas, e que essas experiências são fontes de alegria que vai renovando tanto o velhinho quanto as crianças que estarem criando, adquirindo conhecimento, e o velho renovando
a convivência familiar. E conflitos intergeracionais e reconciliação de vínculos, que é o quê? Apesar dos benefícios da convivência intergeracional, já fiz isso não sei quantas vezes. Conflitos são comuns e muitas vezes, o que acontece? Inevitáveis. Então, diferenças de valores, expectativas e estilo de vida entre gerações pode gerar tensões que, se não adequadamente manejadas, fragiliza vínculos familiares, acaba afastando. Então, esse afastamento vai trazer consequências futuras, porque na hora que esse idoso não estiver mais presente, vai trazer o quê? Vai trazer angústia para pessoas que não estiverem próximas, vai trazer aquele sentimento de culpa. Então, tudo isso tem que ter essa reconciliação para que não venha existir também, quando esse ente querido se for, não existir problemas familiares que fica bem mais difícil de se resolver, né? Porque a pessoa vai carregar realmente o sentimento de culpa que ele realmente deixou essa ausência na vida das pessoas, entendeu? Então, compreender as origens desse conflito e desenvolver estratégias de reconciliação são fundamentais para profissionais que atuam na promoção da saúde familiar, para que a família viva bem, o idoso tenha qualidade de vida enquanto estiver por aqui, e quando partir, a família também fique bem com a consciência tranquila, porque tivemos memórias, né? E não remorsos. Origem dos conflitos intergeracionais. Quais são? Diferença de valores, expectativa de divergências, mudanças sociais e tecnológicas e estilos de vida. O que está acontecendo nos dias de hoje? Já estamos quase finalizando a aula, viu, gente? Está bem rapidinho aqui. Então, gerações crescem em contextos históricos distintos e desenvolvendo valores, crenças sobre trabalhos, relacionamentos, educação e moralidade, né, que podem entrar em choque. Então, vem essas diferenças de valores, porque vem as crenças ali, famílias, cada um com os seus, né? Aí vem os históricos, né, o desenvolvimento de valores, vem também as pessoas em todas as suas áreas, né? O seu trabalho, os relacionamentos, a educação. São vários tipos ali, que agora é uma só família, porém está agora vivendo valores diferentes, que vem esses conflitos às vezes devido a esses tipos de situações que é normal na família, né? Então, o que vai acontecer? Então, vem as expectativas divergentes, que são o que? Avós podem esperar respeito e obediência incondicional, enquanto gerações mais jovens valorizam autonomia e questionamento. Pais podem sentir que os avós interferem na educação dos filhos. O que acontece? Os avós vêm trazendo os valores do passado e os pais já querem passar os valores do presente. E aí começa essas expectativas divergentes entre a família, porque já não aceita mais as orientações dos avós. E aí os avós já se sentem isolados, porque se sentem inútil, porque agora eles acham que os avós querem entrar, também tem os avós que entram mesmo, que querem ensinar como criar os filhos, e que tem que ter esse respeito, porque é aí que entra agora o terapeuta, para ensinar para os avós, você pode orientar, mas sem ser vazio, né? Ou seja, você tem que entender que eles estão criando os novos valores deles, eles estão criando os filhos do jeito deles agora, não é o seu, não é o seu tempo, né? Então eles estão agora, as coisas vão mudando, os tempos vão mudando, os valores permanecem, mas existem suas formas, né? Então é esse cuidado que os avós têm que ter e eles têm que ser às vezes acompanhados para que eles não se sintam excluídos, mas entender que está sendo vazio demais. Alguma pergunta? Porque essas crianças que os avós interferem, eles vão ter problemas no futuro, porque os pais falam uma coisa, os avós falam outra. E agora? Eu vou obedecer ao papai e mamãe ou vou? Quem? Então, as mudanças sociais e tecnológicas. O que acontece? Na tecnologia, a velocidade das transformações sociais nas últimas décadas é sem precedentes. Tecnologias digitais
mudança nos arranjos familiares, maior fluidez na identidade de gênero e sexualidade, novos modelos de trabalho. Tudo isso cria distância de compreensão entre gerações, né? Idosos podem sentir-se desorientados e excluídos diante de um mundo que não reconhece, enquanto os jovens podem ver o mais velho como ultrapassados e desconectados da realidade. É aí que nós entramos. Agora, para quê? Estilo de vida, que é rotinas, prioridades e formas de lazer diferentes, pode gerar incompreensão e críticas mútuas, especialmente quando há convivência, aproximação ou coabitação. Então, como nós vamos trabalhar essa família aqui? Como terapeuta, nós vamos pegar pessoas que realmente não viveram a tecnologia como os jovens atuais sabem. Por exemplo, eu não tenho tanto conhecimento da tecnologia, mas também não sou, né, tão assim, sem conhecimento. Mas uma pessoa com mais idade, ela vai ter dificuldade. E quando você consegue trabalhar essa família, você vai agregar valor e vai passar os avós a entenderem essa criança, essa família, e essa família vai ajudar os avós a conseguir estar entrando nesse mundo tecnológico para que ele não se sinta isolado, vai ter a paciência de ensinar. Entende? Inclusive vai ter casos aqui na frente que vai explicar. Então, dados de 2025 revelam que 35% das famílias brasileiras relatam conflitos frequentes entre gerações, evidenciando a necessidade de intervenções que promovem diálogo e compreensão mútua. Vamos ver o que acontece? Terapia familiar sistêmica. A abordagem que trabalha a ressignificação das relações, identificando padrões disfuncionais e construindo novas narrativas familiares que valorizam contribuições de todas as gerações. É o que nós vamos trabalhar. E vem a escuta ativa. Lembra que eu falei desde o início, escuta ativa, que vai trazer a habilidade de ouvir verdadeiramente o outro, buscando compreender sua perspectiva antes de julgar ou responder. E vai estar fundamental, essa escuta vai ser fundamental para construir ponte entre gerações. Então vem a comunicação agora não violenta, que é o quê? Técnica que ensina a expressão de sentimento e necessidade sem culpabilização. E escuta empática e busca de soluções que atendam necessidade de todos os envolvidos. Então, nosso papel ali como terapeutas é atender a necessidade de todos os envolvidos. Vocês viram que aqui a realidade de todos os envolvidos não será a mesma. Então, você vai lidar com várias questões, vários quesitos para trabalhar essa família, para chegar a um denominador, ok? E vem a construção de acordos, que é a negociação de regras e expectativas claras, que é o quê? Respeitando o limite de cada geração e estabelecendo espaço de autonomia e convivência saudável, que é um exemplo. Intervenção realizada com famílias paulistanas, envolvendo idosos, adultos e adolescentes, utilizou técnicas de comunicação não violenta e mediação de conflitos, resultando em melhora significativa na qualidade das relações e redução de estresse familiar. Ok? Correndo aqui, o papel dos profissionais de saúde e assistência social. Profissionais que atuam com famílias ocupam a posição estratégica para identificar, prevenir e mediar conflitos, tá? Então, esses conflitos intergeracionais, que vai trazendo a sua atuação, que pode ser decisiva para evitar o quê? Rupturas familiares e promover reconciliação de vínculos. Então, nós vamos ver aqui que a mediação de conflitos. Como é que vocês vão fazer essa mediação? Licença, vou tomar água. Essa mediação de conflito, oferecer espaço neutro. O espaço é o quê? Neutro. E seguro para diálogo.
facilitar a expressão de sentimento e necessidade, identificar pontos de convergência e construir soluções colaborativas. Para que isso aconteça, o espaço tem que ser o quê? Neutro. Certo? Então vamos ver aqui a captação profissional. Investir em formação continuada sobre dinâmicas familiares, abordagem intergeracional e técnicas de mediação e comunicação não violenta. Ou seja, você terminou o curso de terapia familiar, é o suficiente? Não. Vocês vão ter que ter uma captação continuada, inclusive lá, quando vocês fizerem a carteirinha, que já não vai ser comigo, vai ser direto com a faculdade, direto com o portal, vocês vão ter cursos gratuitos lá para fazer essa formação continuada, certo? Para que o conhecimento de vocês não fique só aqui, senão vocês vão ficar sem saber lidar com diversas situações. E fortalecimento de vínculos, que é destacar aspectos positivos das relações, resgatar memórias afetivas compartilhadas e promover atividades que aproximam gerações em experiências prazerosas. Ou seja, ali no fortalecimento de vínculos, você vai estar trazendo, né, as memórias para essa família. Vocês vão mostrar que não tem só coisas ruins, existe também coisas boas, mas a família está focando em quê? Está focando só no problema. Então, quando você consegue levar a família a ver as coisas boas que são as memórias, você consegue trazer esse fortalecimento de vínculo. A política públicas integradas, que é advocar por programas e serviços que oferece, já está dando a resposta o que é, viu? Que oferece suporte familiar integral, incluindo grupos de apoio, atendimentos psicológicos, orientação jurídica e suporte material quando necessário. Ok? Espaço de cura e reconciliação. Sessões de terapia que incluem múltiplas gerações criam oportunidades únicas para compreensão mútua, tá? E expressão de sentimentos há muitos guardados e construção de novos caminhos relacionais baseados em respeito e afeto. Então, há essa necessidade dessa expressão de sentimentos guardados. Quando esses sentimentos guardados vêm na terapia, você vai estar conseguindo trazer a construção de novos caminhos, certo? Relacionados e baseados em respeito e afeto. Mas para que isso haja, tem que haver esse sentimento ruim, né? Que não é das memórias boas, mas de coisas ruins serem guiados ao consciente da pessoa. Ok? Caso de sucesso na reconciliação. Vamos ver um caso aqui de sucesso? Família Silva. Estudos de casos representativos dos desafios e possibilidade de reconciliação intergeracional. O que aconteceu? Contexto inicial. A família Silva vivia situação de conflito intenso entre avós paternos e netos adolescentes, né? Então, o que acontecia? Os avós criados em contexto rural, tradicional, criticavam constantemente o comportamento dos netos, que era o uso de quê? Da tecnologia, vestimentas e horários de escolhas de estudo. Então, os adolescentes, por sua vez, evitavam visitas e demonstravam desrespeito com os avós. O que aconteceu? Veio o processo de intervenção. E aí, após o encaminhamento pela escola, a família participou do processo de mediação com assistência social especializada em abordagem familiar sistêmica. Então, foram realizadas 12 sessões ao longo de 6 meses, incluindo encontros com toda a família e também separadamente com cada geração. Então, o que aconteceu? O trabalho focou em promover empatia, compreensão das diferentes realidades vividas por cada geração, né? E comunicação respeitosa e estabelecimento de acordos sobre convivência. O que aconteceu? Sabe qual foi o resultado alcançado? Melhora significativa na qualidade da comunicação entre avós e netos, redução de conflitos explícitos,
e aumento de momentos de convivência prazerosa. Então, vem a diminuição do estresse percebido por todos os membros e fortalecimento do suporte mútuo, né? Do suporte mútuo, com avós oferecendo ajuda financeira para o curso dos netos e os netos auxiliando os avós com a tecnologia. Então, vocês vão vendo que esse tipo de abordagem, né, de reconciliação trouxe um resultado alcançado para esta família. Impacto de reconciliação na saúde familiar. A reconciliação de vínculos interacionais não representa apenas restauração de paz doméstica. Seus efeitos se estabelecem profundamente para a saúde física e mental de todos os membros familiares, com impactos mensurados e duradouros. Então, vamos ver aqui 40% de redução de crises, 55% de melhora na saúde mental e 30% de uso de serviços de emergência. Eu não vou explicar porque eu vou ler e já vai estar explicando, tá bom? Para não ler e explicar depois. Famílias que passaram por processo de reconciliação apresentam 40% menos episódios de crise que demandam internação, ou seja, intervenção profissional ou hospitalar, que também leva até internação. Em 2024 foi constatado isso. As melhores de saúde mental de 55% veio da redução em sintomas de ansiedade e depressão entre membros de famílias reconciliados. A terapia trouxe esse benefício. Também 30% de uso de serviços de emergência, que diminuiu em consultas de emergência e internações relacionadas a estresse e conflitos familiares. Saúde física. A redução do estresse crônico associado a conflitos familiares tem impactos diretos em marcadores de saúde físicas, pressão arterial, qualidade de sono, função imunológica e manejo de condição crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares. Vocês podem ver que esse tipo de problema familiar traz saúde física também. E a saúde mental, que é vínculos familiares restaurados, né? Que funcionam como fatores protetores contra a depressão, ansiedade e ideação suicida. O senso de pertencimento e apoio mútuo fortalece a resiliência individual e familiar. Ou seja, essa terapia, esse acompanhamento não só resolve, né, na questão emocional, como na física e também a mental, que vem trazendo essas reduções de crises, melhores na saúde mental e também a falta de serviço de emergência, porque não tem aqueles conflitos que levam a pessoa a adoecer. Ok? Alguma pergunta? Então vamos lá. Integração e aplicações práticas. Após explorar as especificidades de cada fase da vida familiar, primeira infância, estamos fazendo uma síntese agora, adolescência e envelhecimento, é fundamental integrar esses conhecimentos em uma abordagem sistêmica e holística, que reconheça as interconexões entre gerações e etapas do ciclo vital. Essa sessão final oferece orientação prática para profissionais implantar intervenções eficazes e culturalmente sensíveis com famílias em suas múltiplas configurações. Ou seja, vocês estão vendo aqui que vocês estão lidando com crianças, adolescentes e idosos. Então vamos ver essa abordagem sistêmica integrada. Vem a infância, que é o suporte profissional integrado, vai trazendo a infância, que é o desenvolvimento e intervenção precoce, tá? Vem aqui a adolescência, que é a identidade, escolaridade e mediação familiar, e vem o idoso, que é o cuidado, suporte e intergeracional à saúde. Nós vamos entender que são 3 situações diferentes que nós temos que trabalhar, né? Porque essa criança vem aqui com problemas precoces. Expliquei desde o início. Vem esse adolescente também tendo dificuldades na identidade, na escolaridade,
E aí entra a mediação familiar para lidar, para tentar reintegrar esse adolescente à família. E vem o idoso agora, que vem a questão de saúde, que pode ser provocada por diversos fatores. Ok? Alguma pergunta? Ferramentas e protocolos para profissionais. Instrumentos de avaliação, uso de instrumentos padronizados e validados permite avaliação sistêmica e comparada ao longo do tempo, que são as faces 4, que avalia coesão, flexibilidade, comunicação e satisfação familiar. O genograma, lembra que nós estamos no genograma, que nós vamos trabalhar só o genograma, que mapeia estrutura familiar, relações e padrões transgeracionais, tá? Que é para fazer aquele mapeamento familiar. E vem a Ecomapa, que identifica redes de apoio e recursos comunitários disponíveis, isso geralmente tem na cidade, né? Escalas de estresse parental, que mensura sobrecarga e necessidade de suporte, que eu expliquei sobre pessoa com crianças, com idosos, tomados. Então, entra essas escalas de estresse parental, né? Que vai fazer todo esse procedimento. Protocolos de intervenção, que são diretrizes baseadas em evidências, orientam profissionais em diferentes situações, que é primeira infância, foco em vínculo seguro, estímulo adequado ao desenvolvimento e suporte parental. Eu expliquei também. Adolescência, ênfase em comunicação, negociação de limites e prevenção de riscos. Também expliquei. Idosos, que é a promoção de autonomia, prevenção de isolamento e suporte a cuidadores. E conflitos intergeracionais, que é a mediação técnica de comunicação não violenta e resignificação de narrativas. Ou seja, esse conflito intergeracionais é aquela terapia que você vai fazer com toda a família, sem, né? E vai ser uma comunicação não violenta. Vai ser neutra para entender todos, para chegar a um denominador comum. Alguma pergunta? Continuando, políticas públicas e programas de apoio, que são as estratégias de saúde da família, programas intergeracionais e prevenção de conflitos, nós só estamos repetindo, tá? Que são a efetividade das intervenções familiares, individuais, dependente também da existência da política, de políticas públicas robustas e programas estruturados que ofereçam suporte contínuo e acessível às famílias. Isso já é algo do governo, ou comunidades, ou igrejas, né? Estratégia de saúde da família, fortalecimento da atenção primária com foco em vínculos familiares e cuidados integrais. Estudo publicado na REASP 2023 demonstra impactos positivos dessa abordagem na saúde familiar. Também os programas intergeracionais, que são iniciativas que promovem convivência e troca entre gerações, combatendo o isolamento de idosos e oferecendo experiências enriquecedoras para crianças e adolescentes. E também a prevenção de conflitos, que são serviços de mediação familiar, grupos de apoio, orientação parental e programas educativos que desenvolvem habilidades de comunicação e resolução de conflitos. Esse trabalho nós, inclusive, já temos, né, na nossa igreja, na nossa comunidade, que é esse trabalho familiar, esse trabalho adolescentes. E se preparem que vocês vão ter que lidar com tudo isso. Trabalho multidisciplinar, que é a complexidade das demandas familiares, que existe colaboração entre diferentes profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores, reunião de equipes que planejam integrado de cuidados que são essenciais para oferecer suporte abrangente e coordenado. Ou seja, nós não podemos querer fazer tudo sozinhos. Existem situações que nós vamos resolver com terapia. Existem situações que nós vamos encaminhar para o médico, nós vamos encaminhar para o educador, né? Que existem os educadores, que às vezes a dificuldade daquela criança é voltada ali, que precisa de um psicopedagogo, que ela tem dificuldade no aprendizado. E nós vamos estar vendo ali também que existe toda uma necessidade, uma colaboração de vários profissionais. Então,
Temos que entender que nós não podemos fazer o papel de todos os profissionais, só de terapeutas, ok? E os desafios atuais e perspectivas futuras são inclusão digital, redes sociais e necessidade de pesquisas, que é a crescente digitalização da vida social cria novas barreiras entre gerações. Idosos frequentemente enfrentam exclusão por dificuldades com tecnologia, enquanto crianças e adolescentes vivem imensos em ambientes digitais. Profissionais devem mediar essa lacuna e promover o uso saudável da tecnologia. Não deixar que a criança e adolescente fique tanto e ajudar para que o idoso também seja inserido, para que ele tenha essa convivência com a tecnologia, para não se sentir isolado, ok? Aí vem as redes sociais, que é plataformas digitais que transformam formas de comunicação e relacionamento, trazendo benefícios, mas também risco de quê? De cyberbullying, que é o quê? Que é exposição excessiva. Comparações prejudiciais. Famílias necessitam orientações para navegação segura nesses espaços. Porque quando você posta algo, você vai receber ali agora os comentários, as críticas. E nisso vai vir esses bullying, que às vezes pode adoecer a pessoa emocionalmente. Ela vai escutar tudo o que ela não quer. Então ela tem que ter esse preparo, né, para estar atuando nas redes sociais. Por isso que o adolescente, por isso que a criança e até mesmo o idoso precisa estar sendo supervisionado por pessoas capacitadas, né? Então vem a necessidade de pesquisa que ainda há lacunas importantes no conhecimento sobre efetividade de diferentes abordagens de intervenção familiar no contexto brasileiro, pesquisas longitudinais e avaliações contínuas são fundamentais para aprimoramento de práticas. Então, não é só aqui não. Tem que ter essa pesquisa, essa necessidade de pesquisa, porque lembrando que você vai lidar com várias situações, ok? E as recomendações para nós profissionais são, e gestores, são capacitação contínua, investir em formação permanente sobre abordagem familiar sistêmica, técnicas de mediação, intervenções baseadas em evidências, supervisão clínica, estabelece espaços regulares de supervisão para discussão de casos, apoio emocional aos profissionais e refinamento de práticas. Nós vamos ter um grupo depois que vocês estiverem formados, até para ali estarem tendo a supervisão para orientações de dificuldades, tá bom? Todos os alunos terão. E trabalho em rede, que é fortalecer a articulação entre diferentes serviços e setores, saúde, assistência social, educação e justiça, para oferecer respostas integradas às necessidades familiares. Ou seja, vocês têm que ter todo esse conhecimento. Participação familiar, incentivar a participação ativa das famílias em todas as etapas do cuidado, avaliação, planejamento, implementação e avaliação de intervenções familiares são protagonistas e não objetos de intervenção. Lembrando que as intervenções familiares são protagonistas, viu? Não são objetos. E avaliação de resultados. Implementar sistemas de monitoramento e avaliação que permite identificar impactos das intervenções e ajustar estratégias quando necessário. E nós também vimos antes que essa advocacia, que é atuar na defesa da política pública que fortalece famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. E aí vamos ter aqui a conclusão, né, de toda a aula que já foi aplicada, dos núcleos familiares, e o convite, a reflexão, que vai estar repetindo aqui. Acho desnecessário, ou vocês querem. Ok? Então, estamos terminando mais uma aula. E qualquer dúvida, qualquer coisa, nós não vamos ficar só aqui, porque vamos estar acompanhando vocês. Aqui para frente vocês vão ter material ali no seu site,
aí que nós convivemos para começar a ter coisas novas além do que está em sala de aula. Então, despedindo aqui dos alunos online e também dos alunos presenciais, e até a próxima aula, que será o módulo o 8º, tá bom?